Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos comentar sobre a questão 74 do Livro dos Espíritos. Ela ainda faz parte da parte primeira, capítulo 4, do Princípio Vital, e vamos falar sobre inteligência e instinto. Nessa questão, Kardec pergunta assim: pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? E os espíritos respondem: não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, claramente, nós podemos distinguir através das atitudes o que é do instinto e o que é da inteligência. Por quê? Porque a inteligência, ela é algo raciocinado, ela é algo em que a gente pondera, que a gente escolhe, que a gente tem a capacidade de fazer essa escolha já, num nível de evolução em que a gente já consegue fazer isso, né? Já o instinto não, é como se fosse uma programação, como se a gente agisse simplesmente de uma forma mais programada mesmo, pré-determinada, para que a gente simplesmente sobrevivesse. Então, assim, de forma mais simples, né, em palavras mais simples, nós podemos diferenciar, distinguir um do outro pelas atitudes, né, pela forma que decorrem as atitudes, nesse aspecto, sendo a inteligência algo analisado, ponderado, escolhido, e o instinto não, algo mais programado. E o Espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, faz o comentário, como a gente já sabe, né, dessa questão também, sobre instinto e inteligência. E é muito interessante que a gente leia o comentário dele juntos, para que a gente analise e entenda questões peculiares, detalhes, né, dessa questão do instinto e da inteligência, que são muito interessantes. Vem aqui comigo que nós vamos ler esse comentário. Começa dizendo assim: não se pode determinar onde termina o instinto e começa a inteligência. Contudo, um e outra têm funções diferentes. Então, isso nós entendemos, né? No âmbito da vida. E dá para perceber no homem evoluído a imposição de um e a ascendência da outra. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o instinto vai saindo, né? Não é que ele vai sair, que nós vamos perder o instinto. Não, não é isso. Ele vai diminuindo, ele vai deixando de falar mais alto e a inteligência vai assumindo um papel mais preponderante, né, nas nossas atitudes. Por quê? Porque nós vamos escolher, nós vamos ponderar, nós vamos analisar o que é melhor para nós. Tá certo? O instinto é a mesma inteligência em estado primitivo, e a inteligência é o instinto aprimorado. Porém, a divisão de um para com o outro é bastante sutil para que se possa constatar com os nossos sentidos. Então, é muito complicado que a gente entenda o que é instinto, né, diferenciar de forma muito clara e evidente o que é instinto e o que é inteligência, com os nossos sentidos, né? Por quê? Porque elas são tênues, as diferenças são tênues. O instinto é uma espécie de condicionamento divino, ele continua, na divina estrutura do espírito. Então, assim, nós seguimos um determinado comportamento para a nossa proteção. E isso é algo intuído por Deus, né? Condicionado por Deus. É, pois, uma espécie de programação da divindade, como nós falamos anteriormente, na formação da alma. Podemos analisar os animais, e é muito interessante esse exemplo que ele traz.
A cada espécie é determinado desenvolver um tipo de vida, e todas as gerações fazem o mesmo, por lhes faltar a razão, sendo ela o fator primordial no aprimoramento de métodos de todas as criaturas humanas. É bom se notar que o homem de ontem não teria as mesmas condições de vida dos homens de hoje. Então, à medida que a inteligência vai aflorando com a nossa evolução, né, inicialmente, instinto, programação divina, mas nós fazemos escolhas, mesmo tendo essa programação, porque nós não somos robôs. Nós temos as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio. E mesmo tendo esse instinto falando mais alto em nós, à medida que vamos evoluindo e fazendo as nossas escolhas, cada vez mais acertadas e desenvolvendo o lado moral, a gente vai aprimorando essa inteligência. E aí nós somos mais capazes de fazer as escolhas e ponderar os fatos, certo? E aí, Miramês continua. Tudo melhorou, de modo que o bem-estar cresceu, por ser fruto da inteligência. E como já dissemos, também a inteligência irá ceder lugar à intuição, que tem aparências de instinto, mas vibra em faixa muito diferente. O primeiro é terreno, e a segunda é divina. Em tudo no mundo há ordem para crescer e iluminar. Então, temos a inteligência, já conseguimos fazer as nossas ponderações. Vamos desenvolvendo ali a asa da inteligência e do conhecimento, fazendo as nossas escolhas, fazendo nossas ponderações, e isso vai desenvolvendo a nossa intuição, porque vamos ficando também, à medida que vamos estudando, por exemplo, a doutrina espírita, a mediunidade, que vamos estudando os ensinamentos de Jesus, nós vamos ficando o quê? Mais depurados. E essa depuração moral, vamos dizer assim, vai trazendo para nós a intuição. Que aí nós vamos tendo a certeza daquelas nossas escolhas, até pela faixa vibratória na qual a gente se encontra. Continuando a leitura. E ele fala assim: o instinto no espírito encarnado não atrofia da maneira que muitos pensam, para que a inteligência o domine com toda a exuberância. Ele não desaparece. Notamos a sua ação orientadora no mundo inteiro, como sendo uma mente instintiva, a orientar todos os órgãos, se não todo o mundo celular. E como inteligência, notamos a sua ação benfeitora no campo dos sentimentos que se iluminam, ajudam o raciocínio a beneficiar a coletividade. Pela força do amor, a inteligência é prova evidente da maturidade da alma, e é neste momento que Deus acha conveniente que o espírito fique mais livre e caminhe com os próprios pés, que entre na fase de conquistar a sua paz e notadamente responder pelo que faz com as suas faculdades. É onde entra o livre-arbítrio. Então, à medida que nós vamos fazendo as nossas escolhas, e essas escolhas são acertadas, nós vamos ficando cada vez mais intuitivos. E essa intuição é o que nos leva ao caminho certo, porque nós vamos nos conectando com vibrações superiores, nós vamos nos conectando com energias boas, né? Porque as nossas atitudes e escolhas, a gente sabe disso, ela atrai essa vibração. E assim nós vamos depurando a nossa intuição e ficando cada vez mais conectados com essa vibração superior. O tanto que é interessante, né? E aí é onde Deus, à medida que nós vamos realçando em nós a inteligência, essa capacidade de fazer as escolhas, o nosso instinto, ou seja, aquela programação vai diminuindo e o nosso livre-arbítrio vai ficando cada vez mais evidente. Esse nosso poder de escolha, nós vamos ficando mais livres para fazer as nossas escolhas. À medida que Deus vai percebendo que nós estamos nessa capacidade, com essa capacidade. O instinto é cego no tocante às escolhas por si mesmo.
É uma programação, se assim podemos dizer. Já a inteligência tem a capacidade de selecionar e saber o melhor. Ela faz parte mais diretamente da consciência e tira dela informações sobre as leis naturais da vida e das vidas sucessivas. Olha que interessante, né? O que ele comenta. A inteligência é a consciência cada vez mais sendo aflorada e despertada. E a intuição, ela vai despertando a gente para as melhores escolhas, que é o lado moral. Então, a gente tem que desenvolver as duas asas, não é? A gente sempre fala aqui. Tudo isso é motivo de muitas pesquisas ainda, para que a luz se faça. Não podemos deixar de escutar assuntos como esses, tão fascinantes, nos levando a entender que grande parte da nossa felicidade se encontra ao nosso alcance. Depois da dependência de Deus. A doutrina dos espíritos veio abrir um campo grandioso de estudo sobre a vida espiritual. E a mediunidade em todas as dimensões da vida nos pode fornecer muitas informações valiosas acerca da vida, da alma e de todos os seus sensíveis corpos, para que possamos nos expressar e avançar para o Senhor. Então, a doutrina espírita, ela vem abrir esse leque de raciocínios, essa comunicação com os espíritos, para que a gente entenda, através da mediunidade, para que a gente entenda as diferentes experiências, o que é que nós devemos seguir, aquilo que nós já não devemos seguir, aquilo que nós devemos aprimorar em nós. Somos conclamados o tempo inteiro com essa comunicação espiritual, a nos depurarmos mais, aproveitarmos os nossos momentos aqui na Terra, para que a gente faça o bem, para que a gente desperte as melhores vibrações sempre e escolha estar com ela, não é? Então, assim, o estudo da mediunidade e tudo aquilo que a doutrina dos espíritos nos traz de conhecimento, nos abre os olhos, nos traz conhecimentos valiosos acerca das nossas escolhas, né? E esse despertar vai realçando a nossa intuição cada vez mais. E aí, Miramês termina de forma espetacular, como sempre, dizendo assim, e eu já termino também, né, o comentário de agora, dizendo que Deus nos abençoe para que a gente possa entender melhor a vida em que vivemos. E que nós possamos, assim, desenvolver as duas asas, não é? Para que a gente alce voos cada vez mais belos. Fiquem com Deus, tenham todos um ótimo dia.